Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Hoje, segunda-feira, 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa. A devoção a Nossa Senhora das Graças teve início em 1830, quando ela apareceu a piedosa e a humilde Santa Catarina de Labouré. Na época ela era freira do convento das Filhas da Caridade. Ao todo foram 3 aparições. A primeira aconteceu do dia 18 para o dia 19 de julho de 1830. A segunda aconteceu no dia 27 de novembro de 1830 e a terceira aparição foi em dezembro de 1830. Né? Em todas as aparições, Santa Catarina Labouré, por exemplo, teve a visualização, né? Visualizou Nossa Senhora com um quadro oval no alto, na qual estavam escritas em letras de ouro: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O dogma, e aí essa revelação mostra que Nossa Senhora de fato foi concebida sem pecado, né? Imaculada. Então, o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado em 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX, e em 1894, Papa Leão XIII concede a todas as dioceses da França a festa da manifestação da Virgem Imaculada, chamada de Medalha Milagrosa, celebrada no dia 27 de novembro, e, portanto, o dia em que a igreja inteira celebra o dia de Nossa Senhora das Graças. Então, mais um grande dia para todos nós, né? A Virgem Maria, Imaculada Conceição, que é medianeira de todas as graças de Deus, né? E que nós possamos pedir com fé a sua intercessão, tudo aquilo que nos é necessário, sobretudo espiritualmente, porque a Virgem Maria é aquela que nos antecipa todas as graças que o Senhor tem para nos conceder. Primeira leitura de hoje, Daniel capítulo 1, versículos de 1 a 6, depois pula para o 8 e vai até o 20. Início da profecia de Daniel. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou sobre Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Senaá, para o templo de seus deuses, depositando os vasos no tesouro dos deuses. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Asfenés, para que trouxesse dentre os filhos de Israel alguns jovens de estirpe real ou de família nobre, sem defeito físico e de boa aparência, preparados com boa educação, experientes em alguma ciência e instruídos, e que pudessem estar no palácio real,
onde lhes deveriam ser ensinadas as letras e a língua dos caldeus. O rei fixou-lhes uma ração diária da comida e do vinho de sua mesa, de tal modo que, assim alimentados e educados durante 3 anos, eles pudessem, no fim, entrar para o seu próprio serviço. Havia entre esses moços filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei por convicções religiosas. E pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus concedera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo. Este disse-lhe: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou alimentação e bebida para todos vós. Se vier a perceber em vós um aspecto mais abatido que os dos outros moços da vossa cidade, estareis condenando minha cabeça perante o rei. Mas disse Daniel ao guarda que o chefe dos eunucos tinha designado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Azarias. Olha o que disse Daniel: por favor, faze uma experiência com estes teus criados por 10 dias, e nos sejam dados legumes para comer e água para beber, e que à tua frente seja examinada a nossa aparência, e a dos jovens que comem da mesa do rei, e conforme achares, assim resolverás com estes teus criados. O homem, depois de ouvir essa proposta, experimentou-os por 10 dias. Depois desses 10 dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei. O guarda, desde então, retirava a comida e bebida deles para dar-lhes legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências. E a Daniel, o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor pelo chefe dos eunucos. Depois de o rei lhes ter falado, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E passaram a companhia do rei. Em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse, achava o rei neles 10 vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa primeira leitura aqui nos ensina algo muito forte sobre o profeta Daniel, né? Que é a coragem de dizer não para ser fiel a Deus. A coragem de buscar de todos os modos preservar a fé que ele professava. E por convicções religiosas ele pede para não comer e beber da comida e bebida do rei, mas para que tanto ele quanto os outros 3, Ananias, Misael e Azarias, fossem alimentados com água comum e com legumes. E que se eles estivessem aparentemente bem, que assim acontecesse durante todo o período em que eles estavam vivendo dessa forma. E por graça de Deus, o mordomo concordou em fazer essa experiência. Mas perceba, a primeira coisa, Daniel não negocia com a infidelidade a Deus. Daniel, ele não hesita em buscar a todo custo ser fiel a Deus. Por quê? Porque se o rei descobre essa proposta e esse movimento de Daniel, Daniel poderia ter sido morto ali mesmo. E também prejudicado outras pessoas, como o mordomo do rei, que disse: olha, eu tenho medo do rei e meu senhor, né? E a graça de Deus sustenta Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas mais do que isso, a graça de Deus, Deus com sua graça
os tornam os mais inteligentes e robustos de todos aqueles jovens que tinham sido selecionados. Então, Daniel deu o passo, né? Daniel renunciou ao medo e com coragem fez uma proposta para quê? Para não se contaminar com a comida e bebida do rei. E a graça de Deus deu sentido ao ato de coragem de Daniel e os sustentou e os proveu de tudo quanto necessário para que eles naturalmente se destacassem diante dos outros jovens que ali estavam. E não é diferente conosco. Quando a gente decide de fato acreditar em Deus e confiar em Deus muito mais do que em nós, e não flertar com o pecado, e não negociar com a nossa fidelidade a Deus, o Senhor nos concede tudo quanto é necessário para que a gente viva de forma plena. Mas o que é que muitas vezes acontece? A gente não acredita, a gente não confia, a gente quer fazer do nosso jeito. Mas o nosso jeito é imperfeito, o nosso jeito é parcial. A gente só enxerga até a montanha. Deus é que vê além daquilo que a gente pode enxergar. E o nosso papel é confiar e cometer atos de quem confia, assim como Daniel fez. E no final, perceba o que a palavra vai dizer. Em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei dirigisse a esses 4, achava o rei neles 10 vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Por quê? Porque nada se compara à graça de Deus. Nenhuma potência do mal vence a onipotência do bem, que é a graça de Deus. Nenhuma inteligência deste mundo chega perto da maior inteligência, da sabedoria com S maiúsculo, que é o próprio Deus. Mas muitas vezes a gente insiste em confiar nos homens, na gente mesmo, e não confia em Deus, que sabe o que é melhor para cada um de nós e que nos dá o que a gente precisa para sobreviver e para viver de forma plena. Basta-nos acreditar, confiar e cometer os atos de fé. Não negociar com a infidelidade a Deus e caminhar sempre buscando viver dentro da vontade de Deus. Que Nossa Senhora das Graças nos alcance essa grande graça espiritual, de uma fé madura, de tal modo que a gente não abandona Jesus por qualquer coisa. Mais do que isso, que a gente faça de tudo para nunca abandonar a Jesus. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É Jesus falando. Jesus conhece a intenção dos nossos corações. E aí eu faço uma pergunta a você. A gente dá a Deus as primícias do que ganhamos? A gente dá a Deus a primazia do nosso dinheiro ou aquilo que nos sobra? Vou além. A gente dá a Deus a primazia do nosso tempo
ou aquilo que nos sobra? A gente dá a Deus a primazia do nosso coração, dos nossos afetos, ou aquilo que nos sobra? Se fizermos uma revisão sincera de vida, um exame de consciência semanal, meditando sem pressa sobre essas 3 perguntas, nós vamos perceber o quanto o Espírito Santo tem um trabalho imenso a fazer em cada um de nós, para que a gente comece a dar a Deus aquilo que temos e aquilo que somos, não aquilo que nos sobra. Foi isso que a viúva fez, e Jesus, conhecendo o coração dela e sabendo, né, da situação dela, porque Jesus é Deus e tudo sabe, falou para todos, né? Ela deu tudo o que tinha. Ela só tinha 2 moedas, mas era tudo o que tinha. Ou seja, ela confiou em Deus, na providência de Deus, que não iria lhe faltar, porque a confiança dela não estava em si mesma. A confiança dela não estava nas 2 moedinhas. A confiança dela estava exatamente onde deveria estar, em Deus. Ao passo que os ricos depositavam grandes ofertas, mas era aquilo que lhes sobrava. E muitas vezes, esses ricos que o Senhor menciona no Evangelho de hoje, somos eu e você. Insistimos em dar a Deus aquilo que nos sobra, e não a primazia do nosso dinheiro, a primazia do nosso tempo, a primazia das nossas riquezas. Peçamos ao Espírito Santo conversão verdadeira, conversão genuína, para que a gente não dê a Deus aquilo que nos sobra, mas para que a gente dê a Deus tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, porque, de fato, tudo que temos e somos, devemos a Deus. E quando ofertamos tudo que temos e somos, estamos apenas devolvendo a Ele, retribuindo tudo aquilo que gratuitamente Ele nos concedeu. Que Nossa Senhora das Graças rogue por cada um de nós e que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.